A declaração à nação de Jair Bolsonaro, na qual o presidente recuou de ataques às instituições, continua repercutindo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que, com a nota, o presidente da República serena os ânimos depois dos atos de 7 de setembro. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a harmonia entre os poderes, citada por Bolsonaro, vai ao encontro do que a maioria dos brasileiros espera. Mas a declaração à nação não teve só impressões positivas. O recuo de Jair Bolsonaro em relação aos ataques contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, desagradou a ala militar do governo. Nas redes sociais, aliados e a militância se dividiram entre a frustração e o silêncio. Hoje, Bolsonaro tentou conter as críticas de apoiadores ao texto divulgado. Cada um fala o que quiser. O cara não lê a nota e reclama. Leia a nota, 2, 3, bem curtinha, 2, 3 vezes, são 10 pequenos itens, entenda. Tá, entenda. A gente vai acertando. Vamos vencer essa luta, se Deus quiser. Eu posso um dia errar. Sim. Até o momento eu não errei. Alguns querem que degole todo mundo. Pois é, praticamente toda a declaração à nação foi elaborada por Michel Temer. O ex-presidente ainda articulou um telefonema entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, como contou em entrevista aqui à Band News FM. Quero dizer que eu liguei para o ministro Alexandre de Moraes e disse, olha, ele divulgou um documento que eu até dei ciência ao ministro Alexandre, né, porque não iria fazer uma coisa que não fosse, digamos assim, justificadora e enaltecedora da figura do ministro Alexandre de Moraes, porque isso, eu tinha certeza, poderia ser o primeiro momento de uma pacificação, uma tentativa de pacificar tudo isso, né? Ele disse, claro, eu estou de acordo, pode passar o telefone para ele. Eu passei para o presidente falou com ele até uns 15 minutos, mais ou menos, conversaram muito e senti muito amigavelmente, né? Uns 15 minutos, mais ou menos, e conversaram muito. Olha, eu repito o que eu falei na abertura. A paz, pelo menos, se o oposto dela é o golpismo, obviamente ela é bem-vinda. É por ela, nesse sentido, pelo menos, que a gente zela. É ela que deveria estar em vigor há muito mais tempo. Eu sempre falo aqui que, para mim, não há problema em haver alguma tensão entre os poderes quando há uma necessidade de o poder judiciário levar à tona julgamentos a respeito de pessoas que estão em outros poderes, porque isso faz parte das suas funções. Então, que isso gere uma tensão, é óbvio, mas é uma tensão que tem que ser restrita a situações pontuais. Então, você tem um parlamentar, por exemplo, que está sendo investigado e ele é julgado por ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, ele pode estar chateado com um ministro ou outro e tal, mas você tem as medidas judiciais cabíveis, recursos, etc. O que não pode haver é o lançamento de um poder inteiramente contra o outro. E é isso que estava acontecendo com as declarações e atitudes do presidente Jair Bolsonaro. Michel Temer, como um pacificador, ele tem uma competência e é bem-vinda certa atitude dele, pelo menos sob determinados aspectos. Há muitas nuances, muitos elementos aí. Agora, volto aqui à questão dos 15 minutos que o Michel Temer, em entrevista aqui à Band News FM, falou que o Alexandre de Moraes conversou no telefone com o presidente Jair Bolsonaro. Aí eu foco a minha crítica principalmente no Alexandre de Moraes, nesse caso. Eu não gosto da maneira como isso aconteceu nesse ponto. Que o Temer faça uma articulação e tal para apaziguar que, uma vez que veio a ele um pedido de socorro por parte do presidente Jair Bolsonaro, e que ele se coloque para ajudar como alguém que entende do jogo e tal, bom, é uma coisa. Agora, o telefonema entre um ministro que é relator de inquérito, que investiga o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele foi incluído num dos inquéritos que está na mão do Alexandre de Moraes, e que investiga aliados do Bolsonaro, ele conversar no telefone com o presidente da República sem que os brasileiros saibam qual foi o conteúdo dessa conversa, aí você lança uma suspeição sobre todas as decisões que poderão vir adiante. E não era necessário haver isso se Jair Bolsonaro simplesmente conversasse com o Temer aconselhasse Jair Bolsonaro, como de fato fez, olha, vamos baixar o tom, porque o Brasil está perdendo dinheiro, inclusive, né? A bolsa despenca, o dólar dispara,
você já tem inflação, já tem crise orçamentária, você prejudica a imagem do Brasil no exterior, afasta cérebros, afasta investimentos. E aí o presidente, por si só, não, realmente a coisa passou do ponto e tal, vamos emitir uma nota. Bom, podia parar por aí, mas talvez não fosse o suficiente para convencer Jair Bolsonaro. E aí entra uma suspeita sobre o papel do Alexandre de Moraes, porque a gente vai ver agora desdobramentos de investigação que estão na mão dele. E aí? Ele vai continuar apurando? Ele vai tomar decisões duras sobre aqueles que passaram de todos os limites? Eu já comentei aqui esse negócio de defesa de liberdade. Bom, se ele faz ameaça de morte a ministro, ele tem que ser punido. Está lá previsto no arcabouço legal brasileiro, é crime. Incitação ao crime também. Então, todas as decisões dele também serão avaliadas à luz dessa conversa que ocorreu, assim como as decisões referentes à família Bolsonaro. O recurso do MP do Rio de Janeiro, Ministério Público Fluminense, contra o foro privilegiado retroativo que foi concedido ao Flávio Bolsonaro, ele vai ser pautado em breve no Supremo Tribunal Federal. Um dos motivos, inclusive, que estão sendo apontados aí como razão desse recuo, pelo menos tático, de Jair Bolsonaro. Ele quer ali baixar o tom e é óbvio que ele quer contrapartidas. Ele quer que não haja medidas duras contra ele, contra seus filhos. Carlos Bolsonaro está sendo aventado aí como um alvo do inquérito das fake news, que poderia sofrer uma medida mais gravosa. Carlos Bolsonaro é investigado por funcionários fantasmas no gabinete da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então tudo isso faz parte aí do contexto que gerou essa carta. E a gente faz aqui uma descrição a respeito disso. E aí o Supremo Tribunal Federal, então, por exemplo, decide manter o foro privilegiado do Flávio Bolsonaro, que é aquilo que ele quer. As pessoas não vão falar, tá vendo? Quer dizer, Jair Bolsonaro abaixa o tom e aí o Supremo vai lá e faz alguma coisa que o agrade. O inquérito então vai ser encerrado, ou aqueles que foram alvo de prisão preventiva vão ter ali a sua barra aliviada e tal. Então foi uma grande jogada de Jair Bolsonaro, porque ele aumentou o tom, e aí para negociar a trégua ele conseguiu outras coisas. Então quer dizer, o telefonema, ele degrada, ele deteriora a imagem, a reputação, mas não só isso. O próprio procedimento necessário para a mais alta corte do país. Parece uma república das bananas, em que as coisas são resolvidas assim. Eu não estou falando do objetivo, o resultado final, ele é bom, falei, é aquilo pelo que a gente zela. Na paz, com aquilo que é objeto de tensão sendo resolvido pelas vias democráticas. Mas você gera uma grande suspeita. Fora o fato de Alexandre de Moraes já ter tomado decisões favoráveis ao próprio Michel Temer, transferido o caso dele para a Justiça Federal de Brasília, como ele pediu. Então, fica tudo numa grande promiscuidade, que foi permitida, inclusive, e turbinada pelo avanço tecnológico. Telefone, WhatsApp, tudo isso faz com que as pessoas tenham uma facilidade de comunicação muito maior. E aí você tem uma informalidade maior que vai penetrando sobre todos aqueles procedimentos decisórios que deveriam cumprir certos ritos. Então, o lugar de Alexandre de Moraes falar com Jair Bolsonaro é dentro do âmbito do inquérito, é dentro dos processos nos quais eles estão envolvidos. Alexandre de Moraes botou outro dia para correr, para avançar, o inquérito sobre a interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Então, quer dizer, o Bolsonaro é alvo de um inquérito aberto e monitorado, de certa forma, pelo Alexandre de Moraes. E eles estão conversando no telefone sem a gente saber o conteúdo. Então, assim, é claro que não era necessário haver isso se o presidente tivesse sido simplesmente convencido pelo Michel Temer ou por qualquer outra pessoa sensata a recuar naquilo que poderia causar um mal maior. E aí vem o fato mais cômico, né? Que são aqueles reacionários aloprados que desejam golpe de Estado e tal, que chegaram a fazer ameaças, pedido de cabeça de ministro do Supremo, e no dia seguinte, 2 dias depois, na verdade, dos atos, está lá o presidente quase que pedindo desculpa, né? Não é exatamente isso, tanto que agora ele fala, não houve recuo e tal, e está lá a cartinha, né? Em que pese
Aí falou do talento do Alexandre de Moraes como jurista. Você imagina o sujeito que vai para a rua num dia para vociferar contra o Alexandre de Moraes, para defender o seu grupo político favorito, e 2 dias depois está lá o líder dizendo: não, Alexandre de Moraes é um grande jurista e tal, mas temos algumas divergências aqui e vamos optar pelas medidas judiciais. Quer dizer, essas pessoas ficaram tremendamente frustradas e manifestaram a sua frustração na rede social. Mas o que acontece? Várias delas incorreram em crimes. Não aqueles todos que estavam na rua, mas aqueles que foram alvo do inquérito. Crime de ameaça, de incitação ao crime, etc. E aí o presidente que inflamou essas pessoas a cruzar a linha, ele, que não foi tão alvejado por aquilo que fez, já que há um interesse político, isso é uma outra pauta, na manutenção dele no poder, ele recua e aquelas pessoas continuam precisando responder à justiça. E agora estão indo lá deputados bolsonaristas, para não dizer que o bolsonarismo deixa em segundo plano essas pessoas e tal, tentando aliviar a barra do Zé Trovão, entrando com tentativa de salvo-conduto no Supremo Tribunal Federal para dizer que o 7 de setembro já passou, que não aconteceu afinal o golpe, então ele precisa ter a sua barra aliviada e tal. Mas aí você entra nessa promiscuidade geral. O que eu estou criticando aqui é essa promiscuidade geral. Porque as pessoas que incorrem em atos considerados criminosos pela lei, elas precisam ser responsabilizadas e punidas. E você tem todo um jogo político, que o sujeito vai, inflama, depois recua, e os outros ficam lá a ver navios. O telefonema, repito, ele é muito ruim para as instituições brasileiras. O resultado, que é a pacificação, e aí a bolsa dispara, o dólar cai, e você tem pelo menos durante esse período, uma situação melhor para os negócios no Brasil, isso é bem-vindo. Isso é o que a gente queria que acontecesse desde o começo, e não aconteceu por causa das reações destrambelhadas do próprio presidente.